Fala, meus irmãos em Cristo Jesus. Bom, hoje eu tenho mais uma palavra, tá? Uma palavra de Jesus para você, né? Mais uma palavra de Jesus quem ainda não viu, né, os outros dois últimos vídeos, corre lá ver que a gente está na série Jesus, né? Que a gente vai ao longo dos domingos, aos longos dos dias, né, que Jesus falar, né, tocar para a gente poder falar da palavra dele, a gente vai fazer, né? Vai ser a série Jesus, falando de Jesus, sobre Jesus, tá? E os outros dois últimos vídeos, né, passado, o primeiro a gente falou de Mateus 7, versículo 12 e 13, que vem falando no Evangelho de Mateus, o capítulo 7, versículo 12 e 13, o que vem falando do caminho largo e o estreito, né? Fala dos dois caminhos, só que na realidade a gente sabemos que pra gente só existe um caminho, né? Que é o caminho de Jesus, o caminho estreito, que parece mais difícil, né? Mas é o melhor pra gente, né? O mais fácil é o da perdição, da condenação, é o que não tem salvação. O que tem a salvação é a porta estreita. É o caminho estreito, que Jesus lá já do capítulo 1, desde lá do capítulo 5 dele, já vem falando do Sermão da Montanha, ensinamento de Jesus, por discípulo e para aquele povo e para a gente, né? Desde lá da bem-aventurança até o sétimo, capítulo 7, que fala que ele fecha o sermão dele da montanha, o ensinamento dele na montanha. Lá do alto ensinando, falando no som bem alto para aquele povo, aquela multidão, aqueles discípulos, as pessoas que seguiam ele. Que seguia ele, não só ele fazendo milagre nessas coisas, mas como nós seguimos ele, né? Também não pelo milagre, mas pelo que ele é. E o segundo, do domingo passado, esse que a gente fizemos, nosso segundo vídeo da série Jesus, foi o próprio nascimento de Jesus, falando do nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como ele foi o nascimento dele, aonde ele nasceu, como ele nasceu, que foi o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, tá? Do 1 até o 7, que a gente leu. E esse terceiro vídeo da série Jesus, que você pode perguntar aonde, você vai parar quando essa série? Vai acabar quando? Tem uns que falam 7 vídeos, 3. Eu não tenho data especulada, porque eu só vou acabar quando acabar o meu tempo aqui na Terra, quando eu for para a glória, ou então que Jesus volte, né? Eu seja arrebatado, venha Jesus buscar a igreja, nos buscar. Aí vai acabar essa série. Mas enquanto a gente estiver aqui, vou continuar falando do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, que nós temos que fazer, falar, tá? E continuar falando sobre Jesus, tá? Que é melhor falar de Jesus do que ficar falando de tantas coisas aí que não agrada a Deus. Falar de Jesus, falar do Filho de Deus, do próprio Deus em forma de homem é maravilhoso. É ótimo, nós não podemos parar nunca, jamais. Tá? E esse capítulo, esse terceiro vídeo, né, da série Jesus, ela se encontra lá no Evangelho de Lucas também, no capítulo 1, tá? No capítulo 1, do versículo 57 até o 66, tá? O que a gente vai ler, tá? Não importa se você é meu irmão em Cristo, tá? Se você não é, mas igual eu falei no outro vídeo passado, aqui é tudo questão de tempo, tá? Que você logo você vai se converter, você vai ser cristão igual a eu, em nome de Jesus, amém? Se você crê nisso, vamos orar, tá? Antes de iniciarmos o vídeo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu poder, tu é a honra e tu é a glória, para todos sempre. Amém. E amém. E aí, o capítulo
do 1, versículo de 57 até o 66, diz assim, ó, versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela, com grande misericórdia, alegrando-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. Lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondeu sua mãe: não poderá ser chamado João? Aí, o 61, versículo 61, disse-lhe: ninguém há a tua parentela que chamasse por este nome. Aí já no versículo 62 vem: perguntaram-se por acenos ao pai, como queria lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha, descreveu, escrevendo, dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua lhe soltou. E falava louvando a Deus. E veio temor sobre os seus vizinhos, e todas as montanhas das Judéias foram divulgadas, e todas as coisas. Aí no versículo 66 que a gente fecha: e todos os que as ouviam a conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E a mão do Senhor estava com ele, né? Bom, essa mensagem aqui, né, a gente vai falar do nascimento de João Batista. Domingo passado a gente falou do nascimento de Jesus Cristo, né, do Filho de Deus, né, o unigênito, o primeiro Filho de Deus. Agora a gente vai falar do que abriu lugar, que abriu o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que é o João Batista. Mas antes da gente entrar aqui e vir falando do nascimento dele, a gente tem que contar um pouquinho antes para entender, saber como é que ele foi nascer. Como é que aconteceu? Porque Jesus Cristo a gente sabia. Antes da gente falar como Jesus nasceu, as coisas, a gente falou um pouquinho antes, no domingo passado, né? As lutas, as coisas que aconteceu. E muitas coisas de Jesus, quando Jesus nasceu, né, os pais dele, como tiveram ele, foi bem parecido com João Batista, que era primo, né, de Jesus Cristo. Isabel era prima de Maria. E, consequentemente, João Batista primo de Jesus Cristo, né? E aqui a gente, para entender isso daí, a gente tem que ir lá do capítulo 1 de Lucas, que a gente está mesmo, né? Mas do versículo 5, que ali já vem falando sobre o anúncio, né, do nascimento de João Batista. Aí aqui, né, vem falando que Zacarias, né, um homem que era sacerdote, entendeu? Ele era um homem de Deus, né, justo, não só ele, mas a esposa dele, que era Isabel, né, que era justo perante a Deus, vivia irrepreensivelmente em todos os seus mandamentos, os preceitos do Senhor, fazia tudo. Eram pessoas que faziam os mandamentos de Deus, as coisas de Deus, né, que nós, como cristãos, servos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que fazer. Seguia tudinho. O que Deus tinha falado, né, os mandamentos, né, as leis tudinha, cumpria, fazia. Como cristão, como nós, a gente faz aqui na Terra. Eles faziam naquela época. E a Isabel, ela era uma mulher estéril, que não podia ter filhos, que não tinha filhos. E queria, ela sonhou tanto, igual a Ana, né? Uma mulher que orava tanto a Deus para pedir um filho. Abraão, como o pai da fé, né? Igual a esposa dele, Sara. Pessoas que oravam diretamente por um milagre, para Deus fazer o que eles queriam realizar. Porque mulher ali que não podia ter filho era horrível, né? Ainda mais que Deus tinha falado, né, que o povo aqui tinha que se multiplicar, dar fruto, frutificar e dar filho. É uma honra, a mulher é muito honrada, né? Ter filho. Quando a mulher não tem, é um ato de desonra.
É igual a mulher quando ficava menstruada naquela época, que não tinha absorvente, né? Botava um pano, um negócio cheio de sangue. Aquela mulher ela não valia nada, entendeu? Ela era rejeitada por todo mundo. Entendeu? Ficava humilhando ela, falando mal dela, e era a mesma coisa a mulher que não tinha filho. Não gerava filho. Só que Maria e José, eles tiveram filho novo, né? Graças a Deus, né? Deus abençoou elas. Ela, né? O esposo dela, José, né? O Espírito Santo de Deus, né? Abençoou eles novos. Só que muita gente foi abençoado tarde. Igual Abraão, Sara, né? Foram ter filho tarde. Pessoas também não podia ter filho. Sara falou até para Abraão para ele ter filho com a concubina, com a empregada deles, porque ela achava que não ia ter mais filho, não ia ter condição de ter filho por causa da idade, achando que Deus tinha falhado. Mas Deus nunca falha com ninguém. Deus ele é perfeito. Ele é fiel. Fiel à palavra dele. Tanto que a palavra dele nunca volta vazia. Entendeu? Ele não é homem para mentir, nem que se arrependa. Se Deus prometeu uma promessa na tua vida, vai se cumprir em nome de Jesus. Mas tem gente que não acredita. Igual a própria Sara. Quando ela descobriu que ia ser mãe, ela deu risada. Entendeu? Quando fala que ela ia ter filho, porque ela já tinha idade avançada. Não tinha como, não tinha relacionamento com Abraão, porque já estava com a certa idade. Entendeu? Sara com 100 anos. Abraão com 90. E aí, como é que vai ter filho? Mas Deus faz o milagre. Quando Deus quer fazer, ninguém pede. Deus é o Todo-Poderoso, é o Tremendo. Ele criou tudo. Ele que dá a vida e Ele que tira a vida. E se tiver que ressuscitar, Ele ressuscita, igual ressuscitou Lázaro. Ressuscitou os mortos, o vale de ossos secos. Foi quem? Foi Deus. Ele pode tudo, não há nada que Deus não possa fazer na tua vida. Oh, aleluia! Deus é o Todo-Poderoso. Ele não foi criado por ninguém, Deus é Deus. Os pesquisadores, né? O pessoal tenta descobrir, mas ninguém sabe, ninguém explica Deus, ninguém sabe explicar Deus, como é Deus. Sabe que Deus é Deus. Igual o próprio Deus falou para Moisés, lá na sarça ardente, eu sou o que sou, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que ele não conhecia Deus. Muita gente só conhece depois que vê, depois que Deus faz o milagre. Aí reconhece Deus como Deus. A gente conhece de ouvir, mas não de viver. Porque só crê aquele que vê. Tanto que Jesus falou, vocês só sabem, falando para aquele homem que teve a filha curada, né? Que teve encontro com Jesus Cristo, um centurião. Ah, se eu não fizer milagre, vocês não me reconhecem, não sabem que eu sou Jesus. Eu tenho que fazer para crer. O próprio discípulo de Jesus, muitos andavam com ele e não conheciam, não sabiam quem era Jesus. Jesus falou, vocês têm que ver para crer. Igual o próprio Tomé, homem de pouca fé, que teve que ver a mão furada de Jesus. Quando Jesus, ele ressuscitou para ver que ele era o próprio Jesus, ver o buraco nas mãos dele. Que ia falar qualquer homem, mas não era Jesus. Ali não, teve certeza que era o próprio Jesus que ressuscitou. E olha que Jesus já tinha feito muitos milagres. É assim, Deus faz tanta coisa nas nossas vidas, a gente não reconhece. Acha que Deus não está aqui, Deus não faz. Ah, porque Deus não aconteceu aquilo, Deus não é Deus. Não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua Deus. Sendo o mesmo Deus, porque a palavra do Senhor ela não muda. A palavra do Senhor diz que passarão céu e terra, mas a palavra dele permanecerão. Ele é o mesmo hoje, mesmo amanhã, mesmo sempre, eternamente. Hebreus 13:8. Vem falando. E Deus, né? O anjo de Deus, como falou com Abraão, falou com Sara, falou com Maria, mãe de Jesus, com José. Maria tomou posse logo, né?
Sara ficou meio assim por causa da idade. Mas a bênção veio. Demorou, mas veio. Não chega rápido, parece que veio rápido demais. A gente acha que veio tarde, mas Deus nunca se atrasa. Ele age no momento certo, na hora certa. Porque ele tem que agir, ele aparece no momento exato. E assim foi com Zacarias, com Isabel. Eles já tinham certa idade, igual Abraão, o pai da fé, igual Sara. E Isabel queria ter tanto uma filha. Entendeu? Um filho, né? Não é nem uma filha, um filho, que eles queriam ter um filho, um homem. A gente às vezes quer ter tantos, né? Ter uma filha, quer ter um filho, às vezes Deus ele vai lá e não é o que a gente quer, mas é o que Deus quer. Mas chega uma hora que Deus fala com ele, porque eles precisam de uma pessoa certa, a pessoa correta, a pessoa justa, temente a Deus. Deus abençoa a pessoa assim, pessoa que merece. Até uma pessoa que não é cristã, está correto, fazendo as coisas, Deus abençoa, a gente não entende. Mas é muitas pessoas do mundo, às vezes, estão fazendo as coisas melhor, andando mais correto do que uma pessoa cristã. E Deus abençoa qualquer um que merecer aqui na terra. Ele dá o que a pessoa merece. Se a pessoa estiver fazendo coisa ruim, plantando coisa ruim, vai ter coisa ruim. Mas se estiver fazendo coisa boa, coisa certa, coisa de mulher, um homem de Deus, Deus abençoa. E Deus viu que eles estavam fazendo as coisas certinhas, as coisas obedecendo a Deus, né? E Deus, como fez com Maria, com José, fez na vida de Zacarias, pai de João Batista, né? De Isabel. Falou com ele, o anjo falou que eles iam ter um filho, um menino que eles tanto queriam. Tantos tinham pedido a Deus. Eles falam que Deus ouviu a oração deles. Entendeu? Apareceu, postou de pé à direita do altar, um incenso, e falou com ele. Entendeu? Não temas, lá no versículo 13, do capítulo 1, né, de Lucas, vem falando. Mas o anjo do Senhor, né, o anjo Gabriel, falou, como falou com Maria, e José falou com Zacarias, com Isabel. Primeiro falou com Zacarias, não temas, porque ouviu a tua oração foi ouvida, e a tua mulher dará um filho, dará à luz um filho, e porá o nome dele de João. Tá? Falou com ele, e depois, para confirmar, né, falou com Isabel também. E ainda falando, o anjo Gabriel, e terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento. Que muitas pessoas iam se alegrar no nascimento dele, na vinda do João Batista aqui na terra. Aí vai continuando, porque será, no versículo 15, porque será o grande diante do Senhor, ele será muito grande, como nós somos grandes para o Senhor Jesus Cristo. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Ele já era consagrado ali do ventre da mãe dele, dentro da barriga. Entendeu? Não ia ter nada de ruim ali, só ia ter o Espírito Santo. Ia ser cheio do Espírito Santo, igual nós temos que ser. Paulo Senhor diz, não se embriagueis de vinho, de bebida alcoólica nenhuma, mas seja cheio do Espírito Santo. Era o que João Batista era, que nós temos que ser aqui na terra. E ainda no 17 fala, irá diante dele no Espírito virtude. De Elias terá virtude, poder sair dele, da boca dele, para converter o coração dos pais aos filhos, rebeldes. Prudência do justo, com o fim, preparar ao Senhor um povo bem disposto. Que é o quê? Cuidará das pessoas aí. Que ele ia vir para ajudar a ajudar as pessoas a se converter. Né? O coração, entendeu? Os pais e filhos rebeldes, pessoas ruins, pessoas prudentes, né? Do justo, que não gosta do justo. E ele veio para preparar o caminho do Senhor para aquelas pessoas estarem dispostas a ouvir a palavra de Deus e a mudar. Entendeu? E mesmo assim, o próprio Zacarias falou com o anjo, mas como assim? Eu já sou velho.
E minha mulher já tem idade avançada, já era velha. Entendeu? Aí ele vem falando, o anjo, eu sou o Gabriel. Estou diante de Deus e fui enviado para falar isso daí. Alegrar-se. Entendeu? Dar boa nova, boa notícia para eles. Entendeu? E o anjo depois ele falou aquilo dali, tudo que Deus tinha falado, mandado ele para falar para aquele casal, a Isabel e para Zacarias, do que ia acontecer. Entendeu? E ali começaram já eles a falar para as pessoas sobre o que ia acontecer. E Maria foi lá. Maria, quando soube que sua prima ia ter um filho, né? E foi lá. Como a Isabel fez quando Maria estava grávida, né? Foi uma visitar a outra. Agora foi a vez de Maria visitar Isabel, a sua prima, lá na cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias, saudou a Isabel, sabendo, depois que ficou sabendo que ela ia ter o filho, João Batista, que ela tanto pedia ao Senhor, pedia a Deus, Deus ouviu o clamor dela, a oração dela. E de Zacarias tinha abençoado ele com um filho. E ela deu, parabenizou, né, a prima dela por ter um filho, por estar grávida. E ela fez a mão assim no ventre, né, da Isabel, né? Igual a gente toca, né, pra ver se o neném tá tocando, como é que o neném tá, toca nas grávidas, quando a mulher grávida, né, estão grávidas, a gente bota a mão assim, olha. E viu que dali a criança soltou, pulou de alegria ali dentro do ventre. E a Isabel foi cheia do Espírito Santo e o neném também já estava cheio dentro do ventre dele, como já tinha falado antes, dentro do ventre, né? E João Batista já estava sendo já consagrado, abençoado, cheio do Espírito Santo. Entendeu? E clamou com grande voz, bendito entre as vozes, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Como o anjo falou, entendeu, para Maria, foi a mesma coisa que aconteceu. Maria falou para Isabel, a mesma coisa que o anjo tinha falado com ela, né? Aí falou, e de onde me provém a mim que vem visitar a mãe do meu Senhor? Entendeu? Do outro Senhor. Nós sabemos que o Senhor é só Deus, né? Jesus Cristo, mas João Batista, ele veio antes de Cristo, né? Pregando o Evangelho antes de Cristo, preparando um caminho para o Senhor Jesus Cristo. Né? A voz clamava no deserto. Aí no versículo 45 fala, bem-aventurado creio, pois que é de cumprir todas as coisas que a parte do Senhor foram ditas, que Deus cumpriu ali o que tinha feito, tinha falado, o que ia cumprir na vida de Isabel, na vida de Zacarias, é assim nas nossas vidas. Deus, ele fala, tudo que ele falou ele cumpre, ele prometeu que ia dar um filho. Igual a Ana, Deus ouviu, no momento certo abençoou ela com Samuel, né? É a mesma coisa, falou que desse filho, entendeu? Ia ajudar muitas pessoas, né? Muita gente, ia ser um grande homem de Deus, né? Um servo do Senhor Jesus Cristo, um profeta, entendeu? Um homem que consagrou muitos reis naquela época, um homem que ouvia a voz de Deus. E ela fez o tratado que ela fez, que dá ao Senhor, ela devolveu de melhor, que era o filho. Que já era do Senhor, nossos filhos é do Senhor, nós estamos aqui para cuidar dele. Mas nós sabemos que é herança de Deus, é do Senhor, é do nosso Pai. Entendeu? E aqui na parte que a gente estava lendo, né, que a gente iniciou o nosso texto, aqui vem falando, né, que aí deu tempo de luz, né, que eu não sei se foi, igual eu falei, quando Maria teve o filho dela, né, que foi Jesus, não sei se foi
meses, 8, 9, não sei. E ela chegou o tempo da dar a luz e ela deu a luz. E ali estavam vários parentes, estavam os vizinhos, amigos daquela família. Porque sabia que ela estava perto de ganhar, estava naquela casa ali. E ficaram todos alegres, né? Se alegraram com ela, que Deus tinha abençoado ela, como Deus abençoou todo mundo. Deus faz milagre todo dia tem um milagre nas nossas vidas. Coisas boas acontecem, né? Glória a Deus. Nós já estamos vivos hoje, ouvindo essa palavra já é um milagre, porque Satanás ele tenta tudo que é jeito, para a gente não ouvir a palavra de Deus, a mensagem que Deus tem para a gente. Começa a aparecer tudo para atrapalhar. Mas se você está ouvindo é porque Deus está aqui, Deus está. É um milagre, né? Deus está movendo nesse lugar, aleluia. Porque essa palavra é para você. Se fosse para outra pessoa está vendo, mas é para você. Entendeu? Para quem está disposto a ouvir a palavra de Deus, ouvir os milagres, as maravilhas de Deus aqui que o Senhor faz. Entendeu? Aí teve, entendeu, o nascimento de Jesus, todo mundo de João Batista, foi igual o nascimento de Jesus, que aquele povo todo se alegrou, né? E falava que ali ia dar muita alegria a um povo, a uma nação, ia ajudar muitas pessoas, né? Só que ali não estavam os pastores, mas tinha muitas pessoas ali que era família, pessoa que gostava de Zacarias, de Isabel, que era um povo amado, uma pessoa amada, que a gente faz bem, as coisas boas aqui na terra, nós somos amados, queridos por tantas pessoas. Ele nasceu em casa. Entendeu? Não foi igual a Jesus que nasceu na manjedoura. Ele nasceu em casa. Né? Tava todo mundo ali perto. Entendeu? Quando Jesus nasceu, tava só alguns profetas, pastores, algumas pessoas, mas a família mesmo só tinha José e Maria, materno e paterno. Ali não tinha outras pessoas que não falam o nome, mas parente. E eles não sabiam o nome, porque muita gente quer botar o nome de pai, né? Aqui a gente nasce, é um tal de Júnior, Lucas Júnior, Mateus Júnior, é o Leozinho, entendeu? E eles iam fazer isso daí, botar o nome de, ou bota o nome de alguém da família, né, ou do pai, avô, alguém, aí bota o nome. Só que não era o nome que Deus tinha preparado para eles. Eles tinham até esquecido, estavam tão alegres, né? Que o anjo, né, do Senhor falou o nome que eles tinham que botar, que era João. Eles não estavam perdidos. Aí estavam querendo botar Zacarias, o nome de seu pai, o nome do pai de João Batista. Mas a mãe respondeu, mas não pode ser chamado de João, que ela lembrou que o anjo do Senhor tinha falado com ela para botar o nome de João, tinha que ser João. A gente tem que botar o nome que Deus dá, não é o que a gente quer, que a gente acha maneiro. Entendeu? Igual eu, meu filho é Nicolas. Eu queria que botasse, né, o Endinho, o Endinho. Não, o Endo Júnior, não. Deus falou que tinha que botar Nicolas, botei. Poderia ser outro nome, mas é o nome que Deus quer, que Deus achou melhor. E foi assim na vida do João. Ele teve o nome de João a parte de Deus. Foi a mesma coisa o anjo, quando falou com Maria, que ela tinha que botar o nome de Jesus. E eles aqui não falam, mas Maria e José, eles deviam estar tão felizes também que poderia até pensar em outro nome, mas não. Botaram o nome que Deus queria que botasse, que era Jesus. E botaram. Aí a mesma coisa ficou. Aí entraram em acordo, né, com esse nome. Aí o pai botou na tábua, escreveu, né, dizendo o nome, será João Batista. Aí todo mundo gostou. Quando falou Zacarias, muita gente não gostou, né? Nome do pai de João Batista. Mas quando falou João, todo mundo se alegrou, que é um nome tão bonito, tão bom. Nome de um apóstolo, né? Nome de discípulo, um servo do Senhor Jesus Cristo, nome bíblico.
nome de pessoa que andava com Deus, andava com Jesus Cristo. É a mesma coisa João Batista, andava com Deus. E começaram a louvar, a agradecer o nome do Senhor, nome de Deus. Todos os vizinhos, todo mundo se alegrou lá na Judéia. Entendeu? Aí falaram que o mão do Senhor estava com ele. E ele, você vai falar, mas e o Batista, mãe? O Batista é porque ele, quando estava pregando no deserto, ele batizava em água, igual a gente, na igreja da gente tem batismo, nas águas, que a pessoa vira nova pessoa, nova criatura. Onde Deus esquece de tudo aí e começa a servir a ele. Porque é uma coisa muito séria que o João Batista fazia. Que batizou até o próprio Jesus, Jesus Cristo. Ele não queria, né? Eu tenho que te batizar, eu quero para ser batizado, porque ele já sabia tudo de Jesus, que ele veio para completar, já e dar um início. Aquela parte branca quando acaba o Velho Testamento, vem a parte do Novo Testamento, fala que há 400 anos Deus calou, não falou. As pessoas falam, mas eu creio que não. Mas eu tenho certeza, a gente tem uma certeza que ali, aquela parte ali, foi João Batista pregando, antes de Jesus nascer, antes de Jesus pregar. Pregava a palavra aos gentios,